Boa noite, meus queridos. Seja bem-vindo a mais um programa um programa da Primeira Igreja Batista da Convenção, Força para Viver. Um programa realizado pela Primeira Igreja Batista da Convenção aqui de Juazeiro. Eu sou o Cláudio Gonzaga e estarei com vocês até às 22 horas, né? Talvez até antes, porque vamos fazer uma reflexão aqui, né? Vamos estar fazendo uma reflexão em cima da palavra, do tema, né, que foi posto hoje. Um abraço para cada um aí que está nos assistindo, né? Quero saudar cada um, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sendo e se fazendo presente na sua vida, tá certo? Um abraço aqui para o meu irmão Valdemir Davi e todos quantos venham a estar entrando para assistir nesse canal, tá certo? Mais uma reflexão do programa Força para Viver. Esse programa tem o intuito de estar trazendo uma palavra de Deus, uma reflexão, e também está colocando no seu coração o desejo de servir aquele que um dia vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de tudo, vamos orar. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração que o Senhor nos deu como intuito de termos uma intimidade com Ele, tá certo? O nosso tema de hoje, meus queridos, né, vai ser, ou na verdade, né, nada de Natal. Na verdade, seria contradições do Pai Nosso. Contradições do Pai Nosso. Ok, meus queridos. Mas antes de tudo, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este momento e vamos dar glória ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Nós te damos graças pelo teu amor, pelas nossas vidas. Te damos graças pela saúde com a qual o Senhor nos tem sustentado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas para contigo, meu Deus. Abençoa aqueles que estão enfermos, Pai, para que ouçam a sua palavra, venham a ter fé, creiam no Senhor Jesus e sejam salvos. Em nome de Jesus, peço por aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão encarcerados, peço também por aqueles que estão, ó Senhor, afastados do caminho do Senhor, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Quero aqui pedir, Senhor, a tua misericórdia para todos aqueles que estão ouvindo a nossa fala de hoje, a nossa reflexão, e que possamos estar fazendo o melhor para te servir e glorificar o teu nome. Meus queridos, meu boa noite, e mais uma vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Vera Eliseu, que Deus abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. A paz do Senhor seja contigo e com a tua casa, tá certo? Então, meus queridos, sem mais delongas, vamos para a nossa reflexão de hoje. Por acaso vocês já oraram ou já rezaram o Pai Nosso? A maioria de vocês vai dizer que sim, porque é uma oração ou na verdade, um rito que seus pais ensinaram desde cedo, não é isso? Vocês vão dizer, não, desde cedo eu aprendi o Pai Nosso, eu aprendi o catecismo todinho. E isso é bom, tá certo? Isso é valioso. Então, o que nós temos a proporcionar nessa noite é mostrar a contradição do Pai Nosso. Mas você vai me perguntar, Cláudio, mas por acaso alguma contradição? Porque foi o próprio Jesus que nos ensinou o Pai Nosso. Quando a gente vai abrir a Bíblia, né, em Mateus capítulo 6, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Vejam que ali Jesus está proferindo no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Ele está falando sobre como é conhecido no Sermão do Monte, ele está fazendo um sermão ali. E aquilo ali durava horas e horas e horas. E o povo não se cansava, a ponto de, muitas das vezes, eles terem que sustentar ou eles terem que dar comida para aqueles que estavam ali. Então, era uma
é uma situação muito delicada, a situação. Palavras tais eram ditas de tal modo que muitos diziam, essas palavras são fortes demais. Quem poderá, ou quem tem condição de fazer ou de cumprir tais coisas? Realmente, as coisas que Jesus falou ali, ele estava falando sobre o caráter de Deus, né? A palavra de Deus nos ensina que ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda depois de velho, ela não se desviará. É interessante olhar isso, já começa por aí a contradição. Já começa por aí a contradição das coisas, dos fatos. Veja que a maioria dos pais hoje em dia já não tem mais ou não quer ter aquele compromisso de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Pelo contrário, a sua visão é deixar que o Estado cuide dela, que a escola cuide da sua criança, dos seus filhos, né? E isso é muito, como é que eu posso dizer, contraditório à palavra de Deus. Isso aí já está em contradição com a palavra de Deus. Em Joel, ele vai dizer que o meu povo se perde, ou está se perdendo, ou vive perdido, na verdade, porque lhe falta conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento que foi deixado de dar quando criança. E até hoje, nós que somos cristãos, e vocês que ainda não são, espero que tomem a decisão de ser cristão, vão entender e compreender que sem conhecimento você é um cego. Por isso que o Senhor Jesus diz que em João 8:31 ele vai dizer que aqueles que permanecerem em mim e eu neles conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Meus queridos, e vocês? Já estão libertos pela palavra do Senhor? Vocês já buscaram a palavra do Senhor a tal ponto de entender que sem ele nada podemos fazer? Porque começam as contradições a partir do momento que conhecemos o Evangelho e não os cumprimos. Lá em Romanos 1, ele vai ser bem claro quando ele vai dizer que Deus os entregou, tais homens, à maldade pela dureza do vosso coração. Quando é interessante que quando ele fala isso, ele não fala isso para pessoas descrentes ou para pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Ele não fala isso para pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Boa noite, Gracinha. Então, veja a condição, ou melhor, a contradição que existe no meio cristão para com o Pai Nosso. Para nós orarmos o Pai Nosso, né? O que, na verdade, o Pai Nosso, que encontramos valiosos ensinamentos que são observados seriamente e é capaz de nos garantir uma comunhão melhor com Deus. É isso que Cristo estava querendo, nos mostrar um modelo de como conversar ou ter uma intimidade com Deus, né? Coisa que a maioria das pessoas hoje em dia não querem ter esse conhecimento ou não querem ter esse entendimento e nem essa intimidade com Deus, né? Com certeza esse estudo, né, essa reflexão vai ajudar você um pouco parar para refletir se realmente o que você está rezando, né, ou orando, ele vai realmente ser uma oração ou vai ser uma reza que as duas coisas vão ser diferenciadas aqui nesse momento. O que é uma reza? Para você, o que é uma reza? Se eu lhe perguntasse agora, Gracinha, o que é uma reza? Ou Vera, o que é uma reza? Valdemir, o que é uma reza? Qual o significado? Defina uma reza. O que é rezar? Se eu perguntar para vocês diriam mais ou menos assim, não, é a oração que o Senhor nos ensinou. E nós devemos orar diretamente, né? A gente deve orar, a gente deve rezar, porque foi Ele quem nos ensinou. Mas a definição de rezar, na verdade, meus queridos, significa você recitar, ou você repetir, ou você usar as mesmas palavras, sempre com o mesmo contexto e sem nenhum sentido. Tem pessoas que simplesmente rezam o Pai Nosso e vai dormir.
Por quê? Porque isso ali já está tão mentalizado na mente dele que para ele reza e reza até dormindo. Por quê? Porque ele já cauterizou aquelas palavras na sua mente. Então, o Senhor Jesus ele diz: não useis de vãs repetições, achando que no seu muito falar eu vos ouvirei. Por aí já começa a contradição. Você rezar repetindo as mesmas palavras. Tanto é que nossas orações não devem ser repetidas. Nós temos intimidade com Deus. Ou você não tem intimidade com Deus, ou você não conseguiu essa intimidade com Deus ainda. Quero que saiba que Deus, ele abriu as portas para que nós tivéssemos acesso a ele. Até então, no Velho Testamento, quando percebemos que quem tomava de conta ou quem falava com Deus eram os profetas. Os profetas era o mediador entre Deus e os homens. Ele quem levava a palavra, eles era quem dizia a sentença e eles também era quem dava as bênçãos. Mas, a partir do momento que Jesus desceu dos céus à terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em sua morte e de crucificação, o véu foi rasgado. Naquele mesmo momento que o véu foi rasgado, automaticamente ele abriu as portas, ele nos deu acesso para termos uma conversa literal, como eu e você estamos conversando. Acredito que se eu entrasse agora num bate-papo com a Vera, ou com a Gracinha, ou com o Valdemir, a gente iria conversar de maneira bem espontânea, um com o outro. E é justamente dentro desse contexto que Deus quer um relacionamento com os cristãos, ou os filhos de Deus, assim como João diz lá em João, capítulo 1, versículo 12. Né? E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, percebam aí a diferença entre, ou a distorção que há entre rezar o Pai Nosso e orar a Deus. Eu não estou destituindo, ou não estou separando, ou não estou discriminando qualquer tipo de atitude, ou se você rezar, tá, em determinados momentos, eu não estou criticando o seu posicionamento. Podes até fazer, tá? Mas a questão é, será que eu não vou estar sendo igual ou fazendo as coisas iguais, coisas que o momento ali exige outra forma? A contradição não está em você fazer o ato, está em você repetir diversas vezes o mesmo ato. Veja só, quando falamos em orar, o próprio Jesus ele está nos ensinando. Veja que quando ele vai no Getsemane, orar, ele vai conversar com o Pai. Ele não vai repetir o Pai Nosso. Ou você viu ele repetir o Pai Nosso quando ele conversa com Deus. Ele chega lá, conversa com Deus e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava num momento de angústia. O que é os salmos? Os salmos não é uma reza, ou não é uma música. Era o que, na verdade, o salmista Davi fazia. Ele conversava com Deus. Quando você vai olhar o Salmo 51, você vai perceber ali a agonia, a aflição de Davi, né? E tantos outros salmos ali, na verdade, eram orações de Davi que ele colocava em papel, né? O Salmo 51, ele vai refletir ali, na verdade, você vai perceber que ele é muito... É um salmo muito interessante, onde você vê a agonia de Davi e ele clama ao Senhor. Ele não vai rezar um Pai Nosso. Ele vai pedir misericórdia, porque ele pecou. E ele, justamente por ter pecado, ele entra num ato de contrição, num ato de autossubmissão. Ele reconhece o seu erro. O que acontece ali no Salmo 51? O Salmo 51, ele está justificando justamente o que ele fez com o marido de Betseba, quando o profeta Natan chega para ele e aperta ele na parede, mostra seu pecado, e ele vai e reconhece o seu erro. Primeiro passo,
reconhecer o erro. Reconhecer o erro se chama submissão a Deus. Se chama você ter uma intimidade com Deus. Deus sempre quis ter essa intimidade com você também. Com você. Por quê? Se você prestar atenção, Adão morava sozinho. Ele e os bichos. Mas todos os dias, na viração da noite, 6 horas da noite, mais ou menos, 5h30, 6 horas da noite, Deus vinha conversar com ele. Não era diferente, não era Adão que chamava Deus para conversar com ele. Era Deus que vinha conversar. Deus quer restabelecer esse relacionamento. Tanto é que enviou o seu Filho amado para que viesse ao mundo restabelecer. Veja, Jesus não é uma religião. Jesus, ele é alguém que veio religar. O termo religare, que significa religião, ou religião, que significa religare no latim, isso quer dizer que ele tinha uma missão, religar o que o homem havia quebrado. De modo que se ele não tivesse vindo, estaríamos ainda destituídos ou afastados da presença de Deus. Ou melhor, Deus estaria ainda no controle e ainda seria uma situação onde nós estaríamos praticamente sem sem a graça de Deus. Por quê? Porque antigamente era só para os judeus a salvação. E hoje nós somos filhos adotivos. Nós somos os galhos enxertados. Tá? Então, tudo isso devemos compreender. Então, quando Davi começa a orar, veja que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque teu amor, tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Interessante, né? Veja que ele se arrependeu. Por isso que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Então, vamos lá. Então, o Pai Nosso, diante do Pai Nosso, a gente vai avaliar muitas coisas interessantes que muitas das vezes não percebemos, não tomamos ou não observamos tais preceitos, né? Interessante é que eles, naquele tempo, eles não percebiam, até os próprios discípulos que andavam com ele, não percebia a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Veja que nenhum era convertido. Os discípulos de Jesus, eles não eram convertidos, eles não tinham um entendimento. Eles vieram se converter depois do falecimento, da morte de Jesus. Morte não, que o nosso Cristo está elevado, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Mas percebam que quando Pedro revela, quando Jesus pergunta o que dizem que eu sou, quem eu sou, então cada um diz, tu é Elias, tu é isso, tu é João, tu é a reencarnação de não sei quem, tal, babá, tudo balela, tá? Mas aí quando chega a vez de Pedro todo empolgado, né? Ele chega e diz bem assim: tu és o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus olha para ele e diz: bom disseste, porque não foi carne ou sangue que me revelou, mas o Pai que está nos céus. Então veja que não foi Pedro quem revelara aquilo para ele. O mesmo Pedro que revelou aquilo, que revelou que o Cristo era o Filho do Deus vivo, foi o mesmo que queria que Jesus saísse do plano eterno de salvação para não dar a vida por nós e nós perdermos a nossa graça, a nossa salvação, quando ele é usado por Satanás. Veja o que ele diz quando na Santa Ceia, ele diz: Senhor, esquece essa história de morrer, acaba com isso, não vai morrer, não vai dar vida por ninguém não, vamos viver aqui, o Senhor vai ser o rei. E tal, aquele negócio todo. O que é que Jesus diz? Passa para trás de mim, Satanás. Tu não tem voz ativa comigo, não. Pega o beco, vaza. Né? Então, automaticamente, Pedro foi usado de novo. A primeira vez pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus revelou que Cristo era o Deus vivo. Da segunda vez, Pedro, ele foi usado pelo Satanás, né? Para que negasse ou não quisesse que os planos de Deus viessem a ser cumpridos. E só depois da sua morte, os discípulos se convertem. E glória a Deus
por isso, porque depois disso, a bênção foi maior. Então, a oração do Pai Nosso, meus queridos, é apenas uma petição, é um modelo de petição. Não é que seja um padrão. Aquele ali não é um padrão. Onde muitas das pessoas acabam tendo essa visão de ser um padrão, que você tem que orar, ou melhor, que você tem que rezar de manhã, de tarde, de noite, que você tem que rezar o texto, que você tem que rezar a Ave Maria, você tem que rezar o texto, o rosário e tal, aquele negócio todo. Né? Então, veja que o Pai Nosso, meus queridos, é um modelo de petição. Não é para ficar sendo repetida ou rezando, recitando, né, várias vezes de forma seguida. Não fiquem recitando sempre a mesma oração como fazem os pagãos. Pessoas que não têm inteligência, que não têm conhecimento da palavra de Deus, é quem assume ou quem faz tais coisas. O próprio Jesus diz, não useis de vãs repetições, porque no seu muito falar acham que vão me agradar. Tá? De outra forma também, Joel diz, o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. O povo não busca conhecimento, não busca ler a palavra de Deus. Por isso se perdem, tá? Se perdendo dentro de um contexto que poderia estar sendo o modelo da sua salvação. Então, isso se chama, ou isto é, na verdade, a oração do Pai Nosso que a gente vai avaliar. Ela nos dá, né? Ela nos dá a condição de merecer uma intimidade para com Deus. Ok? Uma intimidade para com Deus. Então, veja o que diz lá em Mateus 6, 9 e 13. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Essa é a oração que nós conhecemos, Pai Nosso, certo? Mas vamos avaliar. Você já parou para avaliar? Você já parou para avaliar cada palavra que você está falando ali, ou você está falando porque simplesmente foi a oração que Jesus ensinou e você acha que simplesmente deve orar e continuar fazendo as mesmas coisas? Vamos orar, vamos parar um pouco aqui para refletir sobre o que realmente, o que é que Jesus está dizendo, tá? Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Isso. Na frase inicial do Pai Nosso, que estás no céu, deixa bem claro que toda oração deve ser dirigida somente e exclusivamente a Deus, ao Pai. A nenhum outro é merecedor de oração, a nenhum outro é merecedor de que se busque alguma coisa, ou que se deseje alguma coisa, ou que se peça alguma coisa, ou que se intermedie por alguma coisa, tá? Então, é somente ao Pai. Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso. Mas quando é que eu posso dizer Pai Nosso? Quando eu tomar a decisão de tê-lo como meu Salvador. Por quê? Ele é Pai de todos? Não, ele não é Pai de todos. Tá? Ele é Criador de todos. Veja que quando Deus criou a criatura, o ser humano, ele criou homem e mulher. Homem e mulher os fez. Então, eles eram criaturas. Com a medida do tempo, Deus vai separando pessoas para si, como Abraão, por exemplo, como é o caso de Abraão, como é o caso de Sansão, como é o caso de Davi, como é o caso de muitos outros, dos hebreus, dos judeus, do pacto que ele fez com Abraão, Isaac, Jacó. Então, ele vai olhando, ele vai, como é que diz, separando pessoas, e vão se tornando filhos dele, ok? Durante a história, você vai perceber que Deus separa um povo para ele. Por quê? Porque o restante era tão mal que Deus não podia cogitar ou ter a mesma visão de andar com esse tipo de pessoa. E Deus escolhe um povo para ele. Hoje, nós somos salvos pela graça. Mas isso não foi de graça, meus queridos. Tá? Não foi de graça. Foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço.
Eu acho que você já ouviu esse hino, né? E foi mesmo. Então, naquele momento em que aquele preço estava sendo pago, a nossa dívida estava sendo paga, o véu do templo que separava o santo do santíssimo foi rasgado, isso nos dando completo acesso ao Pai. Mas vamos adiante. Santificado seja o teu nome. Nos diz para adorarmos a Deus e louvá-lo, porque somente a Ele é digno de adoração. Somente Deus é digno de adoração. A nenhum outro é digno de adoração. Lá em Isaías ele vai dizer que a minha glória eu não dou para ninguém. A minha glória é minha. Eu sou o Criador. Então, por que vocês vão adorar ou vão glorificar outras pessoas? Se eu fui quem os criei, se eu fui quem os dei vida, se o meu fôlego habita em vocês, né? Então, ele é exclusivo, ele é santificado. O que significa santificado? O que significa santo para você? Santo, meus queridos, significa separado, ou alguém que foi tirado de para, ou alguém que foi tirado de algum lugar para outro lugar. Nós podemos nos considerar santo, nós que aceitamos a Cristo como nosso Salvador? Sim, podemos, e somos santos. Apesar de alguns dizerem que não somos santos, mas quando Paulo escreve a carta, se você der uma olhada, às igrejas de Coríntio, às igrejas de Filipenses, as cartas que ele escreve, ele diz aos santos da igreja de. Aos santos da igreja de. Por quê? Porque nós fomos separados das coisas do mundo. Você pode julgar, você pode não aceitar, você pode desacreditar, aí é um problema que cabe a você. Mas que santo significa separado das coisas do mundo, tá? Agora, continuamos sendo pecadores? Sim, continuamos sendo pecadores, tá? Somos santificados pela palavra de Deus, mas continuamos pecando, mesmo não sendo para mais da nossa natureza pecar, mas somos seres humanos. Porque se fôssemos santificados à perfeição, já não seríamos mais pessoas humanas, tá? E outra, santidade não tem nada a ver com bênção. Santo não opera bênção. Não é aquele santo que opera bênção, como muitos pensam. Ah, porque Santo Antônio vai o santo casamenteiro. Ah, porque isso? Não, gente, não. Santo significa, santificado significa separado. Ele é santo, santo, santo. É o superlativo da palavra santo. Quer dizer que ele está no mais alto nível de santidade. Logo, toda oração, né, deve ser encaminhada diretamente a Deus, o Criador. Santificar é colaborar com Deus, é fazer notória a diferença entre o santo e o profano. É você saber que Deus é santo e dar a ele a verdadeira autoridade. Santificar o nome do Pai é estabelecer por meio da fé, né, no nosso próprio coração. O que Deus é para nós significa sustentar a fé no meio da contrariedade da vida. É você, é o mundo desabando e você acreditando no Deus que pode, que faz todas as coisas. No Deus do impossível. O coronavírus está vindo aí, esses vírus estão vindo aí, o apocalipse está chegando, as trombetas vão voar, beleza, glória a Deus, Deus seja louvado por isso, porque as promessas estão se cumprindo, a palavra de Deus está se revelando, o apocalipse está sendo debulhado, e nós estamos passando por isso, glória a Deus por isso, porque é o Senhor quem está no controle. Em Apocalipse, o próprio Senhor diz que eu repreendo e disciplino a quantos amo. Né? Jó diz que, ora, mulher, quando a mulher chega para repreender Jó, ele diz, se nós somos bem-aventurados nas bênçãos, por que não agradecemos também quando as perdemos? Se Deus é quem está no controle da nossa vida. Venha o teu reino. É interessante, venha o teu reino. Né? Essa frase é muito interessante. Aqui Jesus usou a palavra reino, porque naquela época a maioria dos povos só conhecia organizações do tipo reinado. Então, no caso, nós seríamos súditos,
Ok? Então, nos dias de hoje, as sociedades são mais comuns governantes e cidadãos, né? Então, portanto, a expressão reino de Deus quer dizer sociedade de Deus, ou melhor, vamos dizer assim, organização de Deus, né? Deus organiza a coisa, Deus é quem está no controle da situação, ok? Então, dentro desse parâmetro, logo nesta parte da oração, Jesus Cristo nos ensina que precisamos praticar as leis de Deus, seus mandamentos, né? Para sermos cidadão do seu reinado, porque Deus governa todo o universo. Nele está o domínio, nele está todas as coisas, nele está a minha e a sua vida. Nas mãos dele está todo o entendimento. Ok? Mas vamos lá. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Outra contradição. Vocês, por acaso, vocês dizem assim, vocês oram, vocês pedem a Deus, vocês tal, aquele negócio. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Só que, de repente, a tua vontade não é feita. Mas você quer fazer de qualquer jeito. Sabe aquele menino, aquele garoto que você quer namorar? Aí você pede a Deus, oh Deus, arranja aquele menino ali para mim, eu queria namorar com aquele garoto. Deus diz, não, aquele ali não foi feito para você. Eu tenho uma coisa melhor. Mas você se esperneia e diz que Deus não presta porque não lhe dá o que você quer. Ah, Senhor, eu queria uma Hilux. Você está preparado para pagar IPVA? Você está preparado para pagar seguro? Você está preparado para pagar as despesas de um transporte? Você tem habilitação para isso? Você, por acaso, você tem condição de manter um carro novo? Então, é hora de você receber. Lá na frente, Deus vai te dar, cara. Entendeu? É assim que a coisa anda. Nesta parte, Jesus deixa bem claro que, mesmo que nos tornando cidadãos do reino de Deus, temos que nos adaptar aos critérios de Deus e nos conformar com o que ele nos permite. Não é como eu quero, é como ele quer. Então, eu estou errado se eu orar a Deus dizendo, seja feita a tua vontade e querer que seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade, mas do jeito que eu quero. Então, quem é Deus para você? Quem está no centro da tua vida? Você ou Deus? A gente tem que parar, às vezes, para refletir sobre certas coisas. E dentro desse contexto, ele está no controle. Não é o que você quer, ou como você imagina. Se fosse para mim imaginar, eu também queria estar num iate, né? Num iate bonito, grande, ter muito dinheiro. Mas eu não tenho. Não é como eu quero. É feita a vontade do Senhor. Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todas as coisas que antigamente era do mundo e que eram pecaminosas, apesar de serem, a gente achar que era certa, não era conforme a vontade de Deus. E isso trazia angústia. Trazendo angústia também traz desilusão. Desilusão traz falta de esperança traz a falta de fé traz uma desilusão, então traz uma depressão. A depressão causa a morte espiritual. Ok? Ah, porque Deus não presta. Deus, ele é bom. Em todas as coisas, ele é bom. Nós é que não queremos aceitar a vontade dele na nossa vida. Então, para que orar o Pai Nosso? Para que orar ou rezar o Pai Nosso? Se eu peço que seja feita a vontade dele, mas que eu sou beneficiário para receber a minha vontade. Ele, por acaso, ele é seu empregado? Ele, por acaso, é seu mordomo? Ele está sob o seu controle ou você está debaixo do controle dele? Analise a sua vida e as contradições do que você está pedindo e o que você está recebendo. Analise as contradições do Pai Nosso que você está orando. A contradição não está na palavra, mas está na sua vontade, no seu desejo. O pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje,
Aqui ele nos mostra a nossa dependência de Deus em suprimento, de alimento. Aqui somos encorajados a pedir a Deus pelas coisas que precisamos para sustentar também a nossa carne. Nesta parte, Jesus nos ensina que não adianta pedir a mais com o intuito de estocar. Deus só concede o que necessitamos. Cada um recebe a sua porção exata. O amanhã é outro dia. Não agis de ganância para que vocês possam perder aquilo que vocês têm. Aquele que estoca demais e traz só para si a riqueza, esse vai ser envergonhado e pode perder tudo. E talvez perca até a própria vida. Tá? E perca, talvez, até a própria vida. Por quê? Porque Jesus nos ensina que nós devemos viver cada dia como que fosse o último dia. Mesmo fazendo planos para daqui a 1000 anos. Então, aqui ele também nos dá uma maneira de agradecer, sermos gratos pelo que nós temos. Paulo disse, se tivermos apenas a comida e a bebida, que devamos ser gratos. Tá certo? Devamos ser gratos a Deus. Porque Deus é quem supre e sustenta. Quando Jesus está falando para os discípulos, ele diz, olhem os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu tão bem como eles. Veja que o que ele está querendo dizer é que desaproprieis, né? Desaproprieis, ou então se desapegue das coisas desse mundo, ainda que você tenha alguma coisa, mas que você não se prenda a elas, que sejam coisas dispensáveis, que você possa dizer assim, eu tenho isso aqui, mas para mim isso aqui de nada vale. E realmente que nada vala para você, e que se você perder, não vai fazer diferença alguma, porque a nossa vida está nos céus. Não é à toa que Jesus diz que acumuleis tesouros no céu. Por quê? Porque na terra, a traça e a ferrugem corrói. Buscai primeiro o reino dos céus e depois a sua justiça. Todas essas coisas faz parte de um agradecimento. Todas essas coisas faz parte de uma adoração ao Senhor. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Ele está agradecendo, ele está mostrando que nós devemos ser gratos por aquilo que temos, pelo pão nosso de cada dia. Outra contradição que a Bíblia tem, ou melhor, que o Pai Nosso tem com relação a nós cristãos, seja cristãos ou você que está escutando, eu não sei qual a sua religião, mas veja outra contradição. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A contradição aqui, meu irmão, está em você. Não está na palavra. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você tem inimigos, perdoe. Se você tem pessoas que não gostam de você, perdoe. Perdoar significa esquecer os seus atos. Significa se abandonar, se abster daquele ódio que carrega você, porque você se transforma em uma pessoa presa àquela pessoa por estar com ódio no coração dela. Então, reflita comigo. Você tem perdoado aquele que lhe tem feito mal? Você tem perdoado aquelas pessoas que se levantam contra você? Você tem orado pelos seus inimigos? Jesus resumiu todo o mandamento judaico, os 10 mandamentos e os 630 complementos, 613, perdão, complementos dos 10 mandamentos, ele resumiu em apenas 2. Que se você cumprir esses 2, você está cumprindo toda a palavra de Deus. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser amado? Ame. Você quer receber um abraço? Abrace. Você quer ter um sorriso? Sorria para as pessoas. Você quer receber uma flor? Dê flores. Da mesma maneira como você quer ser tratado, trate as outras pessoas. Então, eu não posso rezar um Pai Nosso quando tenho maldade no meu coração.
Eu não posso, porque eu estou mentindo. E aquele que mente não tem parte com Deus. Veja, e perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos faz mal. Então, se você, meu amado, se você não perdoar ao seu irmão, como você quer ser perdoado? Se você não perdoa uma dívida, como quer que sua dívida seja perdoada? Né? Entra num ponto muito importante das relações humanas, ou seja, ofensor e ofendido. Nos lembra de confessar nossos pecados a Deus e nos desviarmos deles. Nesta parte, fica evidente que se estamos em débito com Deus, precisamos pedir perdão destas dívidas, das ofensas, para que entendamos, para que vivamos uma vida sem débito para com ninguém. Entretanto, o que existe é uma pré-condição para que Deus nos perdoe e, consequentemente, nos atenda, tá? A pré-condição é sermos capazes de perdoar os que estão em débito conosco. Se você não tem estômago para perdoar, com certeza você não tem fé para ser perdoado. Você não tem fé para ser perdoado. Não é que Deus não escute a sua oração. Deus escuta a sua oração. O problema é que você não vai ser respondido. Esse é o problema. O povo fala, porque tem oração que não passa do teto. Todas passam do teto. O Espírito Santo é quem intercede a Deus por nós. É quem leva nossas orações. Claro que só existe um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Mas nossas orações são levadas pelo Espírito Santo. E ele leva até a presença de Deus com choros e gemidos. Por aí você tira. Que se soubéssemos orar como convém, não precisaríamos de um intercessor. Não precisaríamos de alguém que levasse as nossas orações. Mas Tiago diz que nós não sabemos orar como convém, porque as nossas orações só traz alegria para o nosso coração, enquanto o próximo se vive. Né? A gente não faz oração para o próximo, a gente não faz oração para os perdidos, a gente não faz oração para os encarcerados, para os homossexuais, para os travestis, para aqueles que estão no submundo da droga, para os chefes de tráfico, nós não oramos para os aviãozinhos, nós não oramos para quem está num leito de hospital, nós não oramos para os drogados que estão se recuperando no centro de dependência química, nós não oramos por esse povo, nós não visitamos, nós não fazemos nada disso. Então, por que oramos? Então, para que rezar o Pai Nosso se não vivemos? Somos mentirosos, somos falsos. E não nos induzes à tentação, mas livra-nos do mal. Né? Outras versões dizem, não nos deixe cair em tentação. Tá? Aqui Jesus comenta que o mal e as tentações existem realmente e de verdade. Você pode ver o gadareno, na verdade, né? E quantas outras áreas de dominação demoníacas que tem na Bíblia. Tá? Tem aquele garoto que se jogava no fogo e tal, aquele que tinha uma legião de demônios malignos, né? Então, aqui Jesus, ele comenta que o mal e as tentações existem de verdade, e que a melhor maneira de nos proteger é seguir os ensinamentos de Deus, pedindo a ele frequentemente que nos proteja do mal e nos salve, tá? Do predador, da humanidade, que é o diabo. O mundo jaz no maligno. E se você não viver debaixo da presença de Deus, com certeza você vai estar debaixo de outra sombra. O Salmo 91, ele vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você não estiver debaixo da sombra de um, você vai estar na sombra do outro. Se você não estiver na sombra do Onipotente, você vai estar no sol, queimando, e se queimando, e vai queimar eternamente no fogo do abismo.
tá? Então, eu queria deixar isso bem claro para vocês. O tempo é esse, tá certo? Então, conforme Tiago, Deus não pode ser tentado e a ninguém ele tenta, né? Então, a gente percebe que algumas versões, elas nos trazem uma versão errônea e que nos dá a intenção de que Deus nos induz à tentação, mas Deus não nos induz à tentação. Eu li essa versão porque é a versão que eu estou lendo aqui, tá certo? Mas eu prefiro a outra, que é a versão que não nos deixes cair em tentação. Eu estou pedindo proteção, mas livra-me do mal. Quem é o mal? É o sistema globalizado que, na verdade, nos faz tirar o foco de Cristo Jesus, tá certo? Então, que sejamos ou que tentemos ser isentos de qualquer tentação e busquemos a palavra de Deus constantemente. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aqui Jesus ele termina reafirmando e reconhecendo a grandeza, o poder e a glória de Deus. É importante afirmar que para o Senhor e também para cada um de nós, que o reino de Deus, o poder e a glória pertencem somente a Ele. Tá? E após um longo tempo na presença do Senhor, submetendo-se aos cuidados dele, solicitamos-nos a providência diária, que é o pão, que é o que nos sustenta. Não o pão carnal, aquele pão que nós podemos comer, que isso aí a gente passa até 2, 3 dias sem comer, mas é o pão espiritual, aquele que vem do céu, o maná do céu. É isso, é a palavra de Deus, tá certo? É a palavra de Deus, essa é a verdadeira provisão. Buscando o perdão pelos pecados e pedindo a proteção para não cairmos nas ciladas do inimigo. Finalmente chega o momento de glorificar, exaltar e reconhecer o governo, o poderio do Pai, que é excelso sobre todos. Amém. E é essa reflexão que eu quero trazer e que venho trazer para vocês. Agora fica a pergunta: você reza ou você ora? Qual a sua resposta? Deixa aqui nos comentários. E tente me explicar o porquê de você rezar esta oração repetidamente. Porque se você não cumpre ela, por que repetir? Se você não anda segundo os preceitos, por que então continua rezando? Sabe aquela história? Quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece? Porque, na verdade, suas orações não têm valor algum. Suas rezas não têm valor algum. Quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece, né? O ditado que diz, né? Mas é porque não tem efeito algum. O próprio Jesus diz que não useis de vãs repetições, achando que no seu muito falar eu vos ouvirei. Não é que eu muito vos ouvirei, é porque eu não vou dar atenção. Você já parou para pensar, ou você já teve a experiência de ter uma criança no seu pé dizendo, pai, me dê 10, pai, me dê 10, pai, me dê R$1, pai, me dê isso, pai, me dê aquilo, pai, me dê aquilo. Vai chegar um momento em que você não vai suportar aquele garoto. Você não vai mais atender. Você vai ter raiva dele. Você vai dar a primeira vez e ele vai chegar de novo. Pai, me dê 10. Você dá 10. Né? Pai, me dê 10. Pai, me dê 10. Então, meus queridos, a oração de Jesus, ela tenta mostrar a contradição que há entre um Deus que quer ter intimidade com a sua criatura e uma criatura, ou um servo. Eu digo servo porque tem muitos que se dizem ser servos e que a gente acredita ser servos, que fazem oração, que oram, mas que, na verdade, não têm compromisso com Deus. E nós devemos mudar isso. Nós devemos mudar o nosso caráter. Aquilo que nós pregamos, devemos viver. Aquilo que nós ensinamos, devemos trazer para si. A oração é o reflexo do que você é. A oração deve ser o espelho daquilo que você faz. Você não está aqui por acaso. Se você chegou até o final desse vídeo
E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se quiser entrar em oração, se quiser, deixa um pedido de oração, nós vamos estar orando por você. Nós estamos aqui à disposição de vocês, para tirar suas dúvidas, para orar por vocês. E para conscientizar que nós não estamos aqui por acaso, como muitos dizem. Nós estamos aqui porque o Senhor nos criou, deu o seu fôlego de vida, quer ter intimidade, e que essa contradição do Pai Nosso para com a nossa realidade é justamente o que Deus não queria. É justamente o que Ele queria que fizéssemos, mas que nós, na verdade, não fazemos. Orar é conversar com Deus. Orar é ter um melhor amigo para conversar, para se abrir, para confessar os seus pecados. Você já pegou alguém na rua conversando sozinho? Eu faço muito isso, eu tenho esse problema. Problema? Não, para mim eu acredito que seja uma vantagem. Às vezes eu estou na rua, dirigindo, e estou ali conversando com Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos ter uma vida com o Pai constantemente, dia a dia, intimidade. Eu não quero me mostrar, eu não quero ser santo, eu não quero dizer que sou santo. Santo como muitos acreditam. Eu sou santo porque o Senhor me separou, assim como separou o seu povo para estar fazendo o Ide. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, segundo está lá em Mateus, capítulo 28, né? Capítulo 28, nos últimos versículos, a gente vai ver o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer a partir do versículo... A partir do versículo 18, ele diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi dada a quem? A Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, que é o que nós estamos aqui fazendo, a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, veja, essa é a nossa missão. Somos santos porque somos separados. Somos santos porque buscamos a presença de Deus. Somos santos porque saímos das amarras do pecado e do diabo. Somos santos porque Deus assim nos separou e nos deu a graça de sermos separados. Eu vou dizer para você, é fácil? Não, não é fácil. Eu não estou lhe chamando para facilidade, igual muitos pregam, prosperidade. Eu estou dizendo que seguir a Cristo é difícil. Mas que a recompensa não tem preço que pague. Não tem preço que pague a recompensa que teremos na vida eterna. Meus queridos, eu queria encerrar essa noite agradecendo a cada um que se fez presente nesse momento, a irmã Gracinha, que Deus abençoe, e estaremos orando, tá certo, pela esposa do seu sobrinho, que nesse momento está para dar o parto, né, na sala de parto, para que Deus abençoe ela, o bebê que está para nascer. E que esse garoto venha a ser para a glória de Deus. Amém? Pois vamos orar. E eu quero agradecer a você que ficou até aqui comigo. Queria orar por você também. Que Deus possa estar movendo e abrindo o seu coração. Senhor, nós te agradecemos por este momento.
Te damos graças porque a tua palavra é verdadeira e digna de toda confiança, digna de toda credibilidade. Glorificamos o teu nome, que é santo, santo, santo. Te damos graças, ó Senhor, pelo dom da vida e pela graça da salvação. Abençoa neste momento todos aqueles que estiveram ouvindo esta palavra ou que vão ouvir esta palavra após esse momento. Que o Senhor, meu Deus, possa estar trazendo aos seus corações mudança e transformação de vida, intimidade para com o Senhor. E que, a partir de hoje, eles já não repitam as mesmas palavras, mas eles tratem o Senhor como um pai que quer ter intimidade com seu filho, assim como o Senhor tem com Jesus e Jesus para conosco. Que possamos ser uma família em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a esposa do sobrinho da Gracinha, para que esse momento seja um momento de alegria, de renascimento ali, de paz, de alegria, e que eles possam encontrar no Senhor a verdadeira paz que só o Senhor pode dar. Que essa criança venha a ser saudável, que essa criança venha a ser alegria, que essa criança venha a ser apresentada diante do Senhor como uma criança de esperança, uma criança que venha andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, rogo por cada um dessa família que o Senhor venha estar abençoando, abrindo seus corações e fazendo com que cada um seja grato, dia após dia, pelas tuas misericórdias e pelo que o Senhor tem feito na vida deles. Abençoa-os em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço. Amém. Meus queridos, fiquem na paz do Senhor, uma boa noite e espero vocês segunda-feira, a partir das 21 horas, nesse mesmo canal. Tá certo? Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima segunda. Até mais.